Biblioteca Essênia, mas felizmente para Theod, os fragmentos permaneceram, protegidos pela areia seca. Entre os 15.000 fragmentos, Theod encontrou este manuscrito do livro de Levítico. Por ser do Velho Testamento, ele teria sido uma parte central da Biblioteca Essênia. A caligrafia levítica do fragmento é quase idêntica à do papiro de Jesus e, como todos os rolos do Mar Morto, deve ser anterior a 68 Anno Domini. A aparência geral é a mesma. Em ambos, as letras estão desenhadas de forma uniforme, os traços horizontais e verticais da mesma grossura. As letras também têm algumas semelhanças. O epsilon vai até abaixo da linha inferior, nos dois fragmentos. Como na cerâmica Lea, encontrada em Masada, os alfas têm a mesma característica peculiar, onde o traço do meio é diagonal em vez de horizontal. Pela primeira vez, o trabalho de Theod empurrou a data do papiro de Jesus para antes de 70 Anno Domini. É um feito extraordinário. Isso nos leva ao período do testemunho ocular. Quanto mais próximo do período do testemunho ocular Theod trouxer o papiro de Jesus, mais certos estaremos que os evangelhos foram escritos por pessoas que conheceram Jesus. Há algum indício de que os evangelhos foram escritos ainda mais cedo? É possível mostrar que foram escritos bem dentro do período do testemunho ocular? Indicações na geografia da Terra Santa sugerem uma data anterior. Temos que viajar a Banias, o ponto mais ao norte de Israel. Na fonte do Rio Jordão está o ponto ao norte visitado por Jesus e seus discípulos. E como no deserto, a paisagem exuberante de Banias é rica em histórias dos evangelhos. É o lugar onde a verdadeira natureza de Jesus foi reconhecida pelo discípulo Simão. Os evangelhos nos contam que foi aqui que Simão declarou ser Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas é o nome Banias que fornece uma pista surpreendente sobre a data dos próprios evangelhos, pois nos evangelhos de Marcos e Mateus ela tem um nome diferente. Os evangelhos referem-se a este lugar como Cesareia de Filipe, mas este nome não foi mais usado após 62 Anno Domini, quando seu nome foi mudado para Banias pelo rei Herodes. O fato de Mateus usar o velho nome sugere que ele estaria escrevendo quando o nome antigo ainda estava em uso antes de 62 Anno Domini. Essa mudança de nome é mais uma indicação de que os evangelhos foram escritos durante o período do testemunho ocular. Na cabeceira do rio está a cidade de Banias. Ela foi construída por Herodes em homenagem ao deus pagão Pan. Aqui, Jesus deu a Simão o nome de Pedro, após Simão declarar ser Jesus, o Filho de Deus. Como consta nos evangelhos, pois agora eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E é esta gruta aqui no templo pagão que parece ter sido a passagem a qual Jesus se referia, como se fosse realmente um portão para o inferno. As palavras dos evangelhos parecem encaixar com o que hoje podemos ver com nossos próprios olhos. Aqui em Banias, os evangelhos se apresentam mais como uma narrativa de testemunhas. A fim de ajudá-lo a levar a data dos evangelhos ainda mais para trás, Theod voltou ao deserto de Qumran e aos pergaminhos do Mar Morto. Aqui nas ruínas da Caverna 7, arqueólogos encontraram outra minúscula parte dos rolos.
Thied achava que ela poderia nos levar mais para dentro do período do testemunho ocular. Esse pequeno fragmento com letras escritas em grego é menor do que um selo postal. A pesquisa de Thied mostrou que é mais um pedaço do Evangelho cristão de São Marcos, com algumas palavras do capítulo 6. Muitas pessoas discutem se esse fragmento mínimo é do Evangelho de São Marcos, mas a prova de Thied é convincente. Na quarta linha do fragmento estão algumas letras que ele argumenta ser da palavra Genezaré, o antigo nome do Mar da Galileia. A palavra escrita desta forma não é encontrada em nenhum outro lugar da Bíblia. Só aparece no Evangelho de São Marcos. Thied encontrou em Jerusalém mais indícios que o fragmento vem do Evangelho de São Marcos. Matthew d'Ancona seguiu a investigação de Thied sobre o fragmento de São Marcos no Museu John Rockefeller, onde estão guardados inúmeros artefatos preciosos da Terra Santa. It was built in the 1930s by the Rockefeller family. It's called the Palestine Archaeological Museum. And up until probably the 60s, I would say that it probably was the major archaeological museum for the ancient Near East. Joe Zayas, um curador de museu, contou a d'Ancona como ele pôde ajudar o trabalho de Thied através dos incontáveis artefatos guardados no subsolo do museu. Okay, these are the stores of the Israel Antiquities Authority. You have thousands of objects here going back to the late 19th century. How many objects have you got? Oh, we got over 75,000. Acredita-se amplamente que o Evangelho de Marcos foi escrito na cidade de Roma, e é este detalhe histórico que ajudou Thied a construir seu caso. Thied ouviu que um vaso com a palavra Roma escrita foi encontrado junto ao fragmento de São Marcos em questão, na caverna 7 em Qumran. Ele opina que é o vaso que continha o pergaminho do Evangelho de São Marcos. And I guess what you wanted to see, probably the most interesting thing, I think, is this jar here. There it is. And this is the famous jar from cave number 7 at Qumran. How was it found? It was found by archaeologists, by French archaeologists back in the 1950s. They were excavating. And it's unique in many ways. First of all, it was found in a cave which is right next to the site. Most of the caves were some distance from the site, but this was something which was right on the same plateau where the site was. And the cave is rather unique, Cave 7, in the sense that all of the documents found there were made out of papyrus, whereas the other 800 and some documents which you have from Qumran, with very few exceptions, everything is made out of leather. What investigations did Carsten Thiede carry out on this jar? Well, first of all, it was, I think, very interesting to us that here's a jar which had been sitting in the museum since the 1950s, and actually nobody even expressed any interest in it until Carsten Thiede came along, and Carsten Thiede suggested that perhaps that there may be some relationship between early Christianity and the fragments which are found in the site on the basis of this inscription here. What was the jar used for, and why might it be important? When we see this class of jars, it's clear that these things are made for one thing and one thing only, and that was the storage of scrolls. The reason is because it's a unique morphology which was designed to hold the scrolls. And how do we know this? So first of all, we see these lug handles. What they did was that the documents were put in the jars. They then put a cap. This is one of the original caps from Qumran. Once the cap is on, then what happens is there's then cordage which then ties the cap onto the vessel itself. It wasn't made to hold wine, it wasn't made to hold water, it was to hold ancient documents. Essa inscrição no vaso do pergaminho quer dizer Roma, em hebraico. Historiadores creem que o vaso veio de Roma. Também acreditam que o Evangelho de São Marcos foi escrito na cidade de Roma.
Encontrar o vaso perto do fragmento questionado deu a Theod mais uma prova de que o fragmento encontrado em Qumran de fato vem do Evangelho de São Marcos. Assim, Theod teve mais um fragmento datado de 68 Anno Domini. E, sem dúvida, este é de um pergaminho. O papiro de Jesus veio de um livro. A etapa seguinte da sua teoria consistia de que os evangelhos teriam sido escritos em pergaminhos quando foram escritos pela primeira vez. The fact that the Mark fragment at Qumran is a scroll fragment tells us that the first Christians were